Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Amém? Sente-se, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom poder te ver, bom poder te encontrar. E que bom que Deus preparou esse momento aqui pra gente. Amém? E eu quero refletir com você 1 Pedro capítulo 5. Então encontre aí, por favor. 1 Pedro capítulo 5. Encontre para nós refletirmos juntos. Eu quero dividir com você essa reflexão que Deus, de maneira tão bondosa, tem dividido com a gente. Eu espero muito que faça bastante sentido para você. Tá bom? Então, você consegue me ceder alguns minutinhos aí da sua atenção? Obrigado. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Amém? Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. E eu preciso da sua atenção, alguns minutos, para a gente refletir sobre isso. Bom, a definição de conversão, o que é alguém convertido a Jesus? O que é alguém que se converteu? É uma expressão que a gente usa com frequência. O fulano se converteu ao Evangelho. O que é se converter? O que é conversão? E conversão passa pela definição de Jesus se tornar tudo, exatamente tudo para você. Jesus se tornar o centro da sua vida, o centro das suas atenções, o centro do seu destino, de tudo, exatamente tudo. E eu me lembro bem e me lembro bastante, quando eu vim de uma família cristã, de uma família evangélica, os meus pais, os meus tios, os meus primos, os meus sobrinhos, todo mundo crente, todo mundo cristão. E quando eu era pequenininho, o meu pai me pegava na mão e me levava arrastado para a igreja todo domingo. Todo domingo ele me levava para a igreja arrastado. Pensa no menino que odiava o domingo. Domingo era o pior dia da minha vida para mim. Porque durante toda a semana meu pai deixava eu jogar videogame, eu podia assistir televisão. E no domingo eu queria fazer a mesma coisa. Domingo eu não queria ir para a igreja. Eu estava jogando Donkey Kong, eu queria continuar jogando no meu Super Nintendo, no Nintendinho lá. Super Nintendo foi coisa depois. No Nintendinho eu queria jogar Donkey Kong e não podia. Porque 5 horas da tarde meu pai falava, desliga a TV, desliga o videogame, bora para a igreja. Às 6 horas nós tínhamos que estar prontos para sair, porque o culto começava às 7. Odiava isso, odiava. Mas o meu pai me arrastou dos 12 até os 14 anos. Ele me arrastava, ele segurava na minha mão e me arrastava até a igreja. Quando o meu pai não pôde mais me arrastar, eu parei de ir. E eu parei de ir porque Deus, para mim, era o Deus do meu pai e da minha mãe.
não era meu, não era para mim, eu não o enxergava dessa forma. Era o Deus do meu pai e da minha mãe. Deus para mim era o nosso compromisso de domingo. E, inclusive, em alguns momentos, ele era o maior estraga-prazer que eu podia perceber. Eu não queria ir para a igreja domingo, eu queria fazer outra coisa, e ele cortava meu barato na hora. E até hoje parece que é assim, né? Tudo que é legal, tudo que é bom, tudo que é gostoso, é prazeroso, é ilegal, imoral ou engorda. Né? É incrível isso. Então, Deus é um estraga-prazer, é um corta-prazer, é um corta-barato. E eu sempre pensei nisso durante a minha adolescência. Eu saí da igreja com 14 anos, meu pai não me carregava mais. Eu voltei aos 16 anos para a igreja. E quando eu voltei aos 16 anos para a igreja, eu voltei para a igreja sozinho. Eu entrei na igreja porque eu quis entrar na igreja. Quando houve um apelo no culto, eu fui até a frente porque eu quis ir até a frente. Não tinha ninguém mais segurando as minhas mãos. E aquele foi a primeira vez que eu entrei na igreja por vontade própria, e era um culto de batismo, inclusive. E eu fui lá na frente, eu me lembro até hoje, eu cutuquei o pastor e eu falei: pastor, o senhor pode me batizar também? Aí ele olhou e falou: quem é você? Eu falei: depois eu te explico. É que eu só quero me batizar, o senhor me batiza? Ele falou: tá bom, entra ali. Pediu para os obreiros me trocar, me botaram lá uma roupa branca, eu fiquei parecendo um açougueiro. E me batizou. E eu voltei para casa e falei: pai, mãe, batizei. Eu lembro até hoje, meu pai olhou e falou: você tá doido, moleque? Você batizou e agora você nem é crente, você vai dar ruim esse negócio, porque aí o demônio vai embora, mas depois ele volta e traz mais uma galera junto com ele. Isso não vai dar certo. Não tem como isso funcionar direito. E aí foi muito divertido. Não tem como isso dar certo, não tem como isso funcionar. Eu fui sozinho. Eu fui porque eu queria ir. E ao longo da minha vida, eu não compreendia isso dessa forma, mas ao longo da minha vida, ao longo da vida, você vai parando para refletir, você vai parando para pensar. E eu encontrei um personagem bíblico que acabou me iluminando nesse sentido. E é o Tomé. O Tomé, justamente o Tomé. O Tomé, eu vou usar o Tomé como exemplo de alguém que inspirou a minha fé. Eu vou usar a figura do homem que representa a antifé, a não fé, que representa a incredulidade, mas dizendo para você que o Tomé foi o cara que edificou a minha fé, porque me fez entender o que tinha acontecido comigo. O que aconteceu com Tomé? Bom, Jesus morreu e todos eles viram. Foi a grande notícia. Prenderam Jesus e o crucificaram, ele está morto. Os discípulos de Jesus agora vão sofrer uma opressão por conta disso, então eles se escondem, eles estão em um lugar reservado. Vem a notícia de que Jesus ressuscitou, ninguém acredita muito bem, mas aí Jesus aparece no meio deles. E quando Jesus aparece no meio deles, de fato eles acreditam, maravilha. Só que nesse dia, o irmão Tomé não estava. Estava chovendo e ele não foi para a igreja. O irmão Tomé tinha outro compromisso, estava gripado, sei lá. Ele não foi naquele dia. No dia seguinte o irmão Tomé aparece. E aí a turma conta para ele, fala assim: Tomé, Jesus ressuscitou. Ele estava aqui com a gente, nós vimos. Aí o Tomé fala: deixa disso, não acredito. Não acredito, só acredito se eu ver. Daí que nasce a sua fama de antifé. Eu só acredito se eu ver. Não acredito, não acredito e não acredito. Pois é, no dia seguinte, a Bíblia vai dizer que Jesus chega novamente no mesmo lugar, mas dessa vez ele não bate nem na porta para entrar. Ele atravessa a porta, atravessa as paredes, se apresenta ali no meio de todo mundo, mas nem cumprimenta ninguém. Ele vai direto no Tomé. Direto. E ele fala assim: Tomé, toca em mim. Toca em mim para que você veja, para que você perceba que é de verdade. E o Tomé toca em Jesus. E quando ele toca em Jesus, ele vai cair de joelhos e dizer uma frase que representa isso que eu estou te falando. O que para mim é um processo de conversão.
O Tomé cai de joelhos e ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Porque para aquelas pessoas até então, Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus era o Deus da história. Deus era o Deus da tradição. Só que naquele instante o Tomé está dizendo: o Senhor não é mais o Deus do Abraão, do Isaque e do Jacó. O Senhor não é mais o Deus dos meus pais, dos meus tios e dos meus avós. Senhor meu e Deus meu. Comigo em mim. Então conversão é entender Deus em você, Cristo em nós, é a esperança da glória. Conversão, quando você não precisa mais de alguém arrastar você pelas mãos para trazer você em algum lugar, mas é quando você de maneira espontânea se entrega diante de Jesus. Eu vou dizer para você uma coisa, eu fiz uma pesquisa com alguns amigos pastores que são dirigentes de igreja. Eu fiz uma pesquisa por cima, assim, só para eu ter informação mesmo. Eu vou dizer para você que 50% do nosso tempo é para lembrar as pessoas que elas são crentes. A gente gasta 50% do nosso tempo, o tempo que nós poderíamos gastar fazendo visita, fazendo missão, o tempo que nós poderíamos gastar conversando com os perdidos, com as pessoas que não conhecem Jesus. Nós gastamos metade do nosso tempo para poder lembrar os irmãos de que eles são irmãos. Para poder lembrar os crentes de que eles são crentes. A gente gasta 50% do tempo para falar assim: meu irmão, crente não faz assim do jeito que você está fazendo. Crente não responde assim como você está respondendo. Meu irmão, crente quando compra, paga. A gente gasta metade do tempo para dizer: meu irmão, crente é diferente, o negócio não é assim não. Metade do nosso tempo a gente gasta para lembrar os crentes de que eles são crentes. Amém. Entende isso? A gente gasta metade do tempo para lembrar para o crente que ele é crente. Porque se não tiver ninguém segurando na sua mão e te arrastando o tempo inteiro, você não sai do lugar. E o que é o encontro com Jesus verdadeiramente? É quando você diz: Senhor, o Senhor não é mais o Deus da tradição. O Senhor não é mais para mim o cara do domingo, o meu compromisso dominical. É o Senhor da minha vida, Senhor meu, Deus meu. Entende? Não é mais o meu compromisso dominical. O Senhor não é mais a história que os meus pais contavam. O Senhor não é mais a tradição da história que eu lia, dos textos bíblicos que eu lia, não é mais. Agora o Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. Então talvez, aquele cara que a gente, aquele cara que a gente chama de símbolo de incredulidade, talvez ele tenha sido o primeiro a se converter de verdade para Jesus. Senhor meu, Deus meu. Então, o Pedro aqui, nesse texto que nós lemos aqui, eu não esqueci do texto não, tá gente? Fica tranquilo. No texto que nós lemos aqui de 1 Pedro, o Pedro está falando com as pessoas convertidas. O Pedro está falando com as pessoas que já entenderam que Jesus é o Senhor das suas vidas. Não é um texto evangelístico, ele não está falando com quem não sabe. Ele está falando com quem sabe. Ele não está falando com quem não conhece, ele está falando com quem conhece. Eu não sei se existe aqui entre nós pessoas que nunca vieram em uma igreja e participaram de um culto antes. Tem alguém assim? É a primeira vez que eu estou entrando numa igreja, na minha vida. Como eu imaginei. E inclusive é difícil você encontrar no nosso país uma pessoa nessa situação. Porque a gente conhece, a gente sabe. Não é por falta de
de oportunidades ou de conhecimento. Nós sabemos. A gente está muito bem amparado nesse sentido. Então, o Pedro aqui, ele está falando com o pessoal que sabe que Jesus é o seu Senhor. Com o pessoal que sabe que Jesus, que reconhece que Jesus é o Senhor das suas vidas. E ele vai falar isso, eu acho muito legal, porque ele vai começar o capítulo 5 falando portanto. Portanto, quando ele fala portanto, significa que ele já falou algumas coisas antes, ele está enfatizando agora. E se você for ler o capítulo 4, o capítulo anterior, ele está falando sobre o sofrimento. O sofrimento que nós vamos ter por seguir a Cristo, por viver com Cristo, por crer em Cristo, o que isso vai te trazer. E aí ele diz, portanto, entendendo tudo isso, portanto, eu apelo aos presbíteros, e eu acho legal a humildade dele, porque ele fala o seguinte: eu apelo aos presbíteros na qualidade de presbítero. O Pedro podia ter dito assim, ó: você sabe quem está falando aqui? Eu sou apóstolo de Jesus, andei 3 anos e meio com o cara. Vi Jesus fazendo milagres extraordinários que vocês nunca vão sonhar em ver. Dormi com ele, acordei com ele. A gente tomava café junto. Teve um dia que a gente não tinha dinheiro. Ele falou para eu jogar o anzol, pegar um peixe. Acredita? Tinha dinheiro na boca do peixe. Ele podia dar carteirada em todo mundo. Ele podia falar de cima de um palanque. Ao invés disso, ele fala em uma roda de amigos. Ele fala assim, ó, como igual. Estou falando para vocês como igual, porque assim como vocês, eu também sou testemunha do sofrimento de Cristo. Assim como vocês, eu estou aguardando ansiosamente a manifestação do sumo pastor, de Cristo. Então não sou melhor do que vocês, não sou superior a vocês, não sou diferente de vocês, mas como vocês, no mesmo degrau que vocês, no mesmo ambiente que vocês, no mesmo espaço que vocês. E ele vai começar, no versículo 2, a falar algo que eu quero bastante dividir isso com você. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. E meu irmão, quando a gente vê a Bíblia dizendo sobre pastorear, a gente sempre pensa em quem? Nos pastores, né? Pastorear os pastores. Deixa eu te dizer uma coisa. É impossível um pastor conseguir pastorear todo mundo aqui. Não tem como, não há condições. Ah, mas são muitos. Bem, igualmente impossível. A comunidade de Jesus é uma comunidade onde nós nos pastoreamos uns aos outros, onde nós cuidamos uns dos outros, onde nós ensinamos uns aos outros, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós visitamos uns aos outros, onde nós intercedemos uns pelos outros, onde nós emprestamos os nossos ombros uns para os outros, emprestamos os nossos ouvidos uns para os outros. É a comunidade de Cristo, é um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Então, o Pedro, ele está falando com a sua própria comunidade. Ele está falando com os irmãos, dizendo: pastoreiem uns aos outros, pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. A gente precisa cuidar um do outro. A gente precisa olhar um para o outro. Porque às vezes a gente está aqui achando que o nosso problema é o maior, ou que só a gente tem problema, ou que só a sua vida está difícil, ou que só para você que o negócio está enroscado. Você às vezes nem sabe quem é que está do seu lado, quem está atrás, quem está na frente. E aí a gente vem para cá
com um objetivo exclusivo de tentar trazer alguma coisa para a gente. Eu vou falar uma coisa, por favor, guarda o que eu vou te falar no seu coração. Em nome de Jesus, guarda no seu coração o que eu vou te dizer. Às vezes a gente sai de casa e vem para a igreja para poder buscar alguma coisa, porque a gente tem alguma necessidade. E meu irmão, se eu perguntar aqui quem é que tem necessidade, as cadeiras vão virar com as para cima também, porque tem necessidade, todo mundo tem necessidade, todos nós precisamos de alguma coisa, porque todos nós estamos plenamente insatisfeitos o tempo inteiro, e a gente, por mais que tenha, sempre quer mais. E aí a gente sai de casa e vem para a igreja, e a gente vem para cá com a intenção de buscar alguma coisa. E como nós temos uma intenção muito clara de buscar alguma coisa, pouco importa quem é que está do meu lado, quem é que está na minha frente, quem é que está atrás de mim. O meu objetivo é muito claro, o meu objetivo é comigo. O meu objetivo é pessoal. E aí a gente passa por aquela porta com a percepção de que aqui dentro é cada um por si e Deus por todos. Só que, meu irmão, num lugar onde cada um é por si, Deus nunca será por todos. Nunca. Então a gente não entra aqui com o objetivo de trazer alguma coisa para a gente. A gente entra aqui para poder dividir com os nossos irmãos aquilo que Deus já compartilhou com a gente. Então nós não entramos aqui para ter, nós entramos aqui para compartilhar. Eu não entro aqui para pedir para Jesus o meu pão. Eu entro aqui para repartir com você o pão nosso. Entende? Pastoreiem o rebanho. Meu irmão, quem que Deus colocou ao seu lado? Quem que Deus colocou ao seu redor? Quem que Deus colocou no seu caminho? Você está cuidando dessa pessoa? Você está pastoreando essa pessoa? Porque missão não é só quando a gente sai daqui, mas é quando a gente entra aqui também. Quem Deus colocou ao seu lado, você cuida, você se dedica. É um lugar de pastoreio mútuo. Nós cuidamos uns dos outros, nós oramos uns pelos outros. Mas aí o Pedro vai começar a dar alguns conselhos, e ele vai dizer o seguinte, versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não por obrigação. Não por obrigação. Eu sei que a gente aprendeu desde pequenininho que o negócio com Deus funciona na base da obrigação. Funciona na base do... Quando eu era pequenininho, eu lembro que meu pai falava direto para mim, falava assim, ó, Deus vai castigar, hein? Se você não fizer direitinho, Deus vai castigar. Tá falando a verdade, menino? Porque se estiver mentindo, ó, Deus está vendo, vai te castigar. A minha vida inteira eu morri de medo de Deus me castigar. Eu falei, rapaz, eu estou sempre devendo. E se Deus vai me castigar pelo fato de eu estar devendo, eu estou perdido, porque Ele vai me castigar, porque eu estou devendo. Então a gente aprende a ter uma relação com Deus que é uma relação de obrigação. É para cumprir um checklist. E aí você vem e começa a dar um check em todas as atividades que você acha que é necessário fazer para que Deus finalmente te abençoe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fui para a igreja domingo, check. Orei, check. Li a Bíblia, 3 checks, porque ler a Bíblia hoje é quase um fenômeno. Jejuei, check. Ganhei 5 pontos. E a gente vai somando os pontos ali, a gente vai lá, achando que o negócio com Deus é por obrigação. Achando que o negócio com Deus é porque nós somos obrigados a fazer, mesmo que contrariados. É a ideia de segurar na mão e arrastar, que é o que o meu pai fazia comigo quando eu era pré-adolescente. Obrigação.
E o negócio só funcionou quando não tinha mais obrigação, quando eu entrei porque eu quis. Entende? Quem está dizendo isso aqui é o Pedro. E talvez o Pedro esteja lembrando das experiências que ele teve. Porque, por exemplo, se você for ler Atos capítulo 5, você vai encontrar lá a história de Ananias e Safira. Conhece essa história? É uma das histórias mais intrigantes, porque a gente está falando de graça, de amor, de misericórdia, e daqui a pouco aparece um casal que morre. Do nada. Meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? Eles estão ali num momento de bastante opressão, perseguição. As pessoas começam a ter falta de coisas. E aí a igreja se posiciona. As pessoas que possuem mais de uma propriedade, terreno, casa, eles vendem as suas propriedades e levam o dinheiro para os apóstolos, para que os apóstolos exerçam justiça com aquele dinheiro, para que não falte nada a ninguém. E todo mundo começa a fazer isso. Aí o Ananias olha aquilo e fala: rapaz, interessante, vou fazer também. Aí ele vai lá e pega um terreno que tinha lá, um terreno lá em Ibiúna. O Ananias anuncia no 5º andar, vendeu o terreno. Vendeu o terreno por 200 mil. E combinou com a esposa dele. Falou assim: ó, nós vendemos por 200 mil, mas a gente chega lá para o Pedro, fala que vendeu por 100, e aí a gente dá o dízimo de 10, e a gente vai ficar bem. E ele faz exatamente isso. Ele vende por 200, fala que vendeu por 100, dá um dízimo de 10, e quando ele entrega aquilo ali, o Pedro fala para ele assim: poxa, ô Ananias, alguém te obrigou a vender o seu terreno? Não, ninguém me obrigou. Legal. Depois que você vendeu, alguém te obrigou a vir aqui e trazer dinheiro para a gente? Também ninguém te obrigou, né? Então você está mentindo para o Espírito Santo. E eles caem na hora. Caem mortos. Não é pela obrigação. Não por obrigação. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. De livre vontade. De todo o coração. Tem uma parte da biografia da Madre Teresa que eu acho interessante, eu acho legal. Ela foi fazer um trabalho missionário numa cidade muito distante, uma cidade muito pobre e muito distante. E o trabalho estava sendo subsidiado por um homem muito rico. E um dia esse homem, ele quis ir até lá para conhecer o trabalho que ele estava financiando, o trabalho que ele estava pagando para acontecer. E ele foi até lá, e ele passou 2 dias com ela no trabalho. E no final do 2º dia ele falou: chega, eu vou embora. Ele chegou nela e falou assim: olha, por dinheiro nenhum eu faria esse trabalho que você está fazendo. E aí ela olhou para ele e disse assim: eu também não. Por dinheiro nenhum faria isso. Porque não é uma obrigação. A gente não está servindo a Deus por obrigação. Porque enquanto Deus for uma obrigação para que você não vá para o inferno, para que você não seja amaldiçoado, para que não sei o quê, enquanto Deus for uma obrigação para você, não adianta. Não faz sentido. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Sabe o que é fazer com ganância? É você fazer esperando alguma coisa em troca. É você servir a Deus esperando em Deus alguma coisa em retorno do seu serviço. É a famosa barganha.
Sabe aquele negócio que a gente aprendeu? A gente aprendeu com Malaquias isso aqui. Foi o Malaquias que ensinou a gente. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro e depois faça prova de mim para ver se eu não vou abrir a janela do céu. Aí no momento da oferta o camarada vai lá, bota a mão no bolso e ele dá dinheiro esperando que Deus vai multiplicar o dinheiro dele. Deixa eu falar uma coisa em nome de Jesus para você. Se você está esperando multiplicação do seu dinheiro, você está no lugar errado, porque você tem que ir na bolsa de valores. Se você quiser a multiplicação do seu dinheiro, eu te recomendo o Banco Itaú. Não é o Evangelho. O Evangelho não é para multiplicar o seu dinheiro e nem para multiplicar o seu patrimônio. Aprendemos a nos relacionar com Deus a partir de troca. Deus, eu vou fazer isso, o Senhor faz aquilo. Eu vou orar, o Senhor não sei o quê. Eu vou fazer um jejum para o Senhor, não sei das quantas. Eu vou não sei o quê para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Isso é troca, meu irmão, isso é barganha, não faz isso. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. É o conselho do Pedro para todos nós. Não façam isso por ganância, mas façam isso com desejo de servir. Meu irmão, desejo de servir, desejo de servir. Sabe por que a gente tem desejo de servir? Porque o modelo de espiritualidade para a gente, e guarda isso no seu coração, o modelo de espiritualidade para a gente, quando a gente fala do Evangelho, não é de um Senhor poderoso sentado num alto e sublime trono. O desenho de espiritualidade, se você crê no Evangelho, é um Deus que se fez homem, habitou entre nós, pegou uma toalhinha e colocou nos ombros, encheu um balde d'água para lavar os pés dos seus discípulos. O modelo de espiritualidade do Evangelho não é um modelo triunfalista, é um modelo de serviço. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não veio para ser servido, veio para servir. Se você for ler a sua Bíblia em João capítulo 13, você vai ver que, eu fico angustiado com isso, porque os caras estão andando com Jesus, gente. Jesus é o Deus que saiu do seu lugar de glória e ele veio aqui pisar no barro com a gente. E a discussão do pessoal é: quem será que vai ser o maior, hein? Quem será que vai estar do lado de Jesus lá, bonitão e tal? Aí Jesus chega e vai mostrar para eles quem é o maior. Ele pega o baldinho, a toalha e começa a lavar os pés de todo mundo. Quando chega na vez do Pedro, esse Pedro aqui, ó, que escreveu essa carta que a gente está lendo. Quando chega na vez do Pedro, o Pedro fala assim: de jeito nenhum que o Senhor vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz para ele o seguinte: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí o Pedro fala assim: então não lava só o pé, lava tudo, 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 tudo. Lembra da musiquinha do Ratinho? Lava, 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 lava tudo, 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 tudo. Lava tudo, não lava só o pé não. Por que Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo? Porque Jesus veio para servir. E a forma como Jesus se relacionou conosco está relacionado ao servir. Jesus veio servir. E Pedro, se você não aceitar que eu te sirva, você nunca vai conseguir se relacionar comigo, porque eu vim exatamente para servir. Se eu não puder te servir, eu não vou poder me relacionar com você, Pedro, porque eu estou aqui para servir. Então não faça nada por ganância, esperando coisa em troca, esperando elogio, esperando reconhecimento. Faça como alguém que deseja servir, que ama servir, que busca servir. Amor por servir. Amor por servir e servir por amor.
Amor por servir, servir por amor. E no versículo 3, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Não haja como dominadores. Não hajam como dominadores. Sejam exemplo para o rebanho. Quando Pedro usa essa expressão, dominadores, ele está usando a mesma expressão que você encontra lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem e diz para o homem o seguinte: agora vá e domine sobre os animais. Domine sobre os animais. O que Pedro está dizendo é o seguinte: não trate o outro como se ele fosse um animal dominado por você. Não seja dominador, não faça isso, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, porque eles não são animais, eles são pessoas. A gente está aqui para discipular as pessoas e não para adestrar as pessoas. O Evangelho de Jesus te ensina, ele é pedagógico. Ele te ensina a viver, ele te ensina num progresso para você crescer na graça e no conhecimento. Ele não te oprime. Porque o que a gente faz aqui é discipulado e não adestramento. Você já viu como faz adestramento de um cachorrinho? Você vai lá e ensina para ele um truque, e quando ele acerta o truque, você dá um biscoitinho. E a gente vai lá e ensina você a fazer um truque, e no final do truque você ganha uma bênção. Isso é adestramento. Isso não é discipulado. Faz tudo direitinho, no final você ganha o seu biscoitinho lá. O que você quer? Você quer uma bênção? Vai lá, faz tudo bonitinho. No final Deus vem e dá um biscoitinho para você. É discipulado, não é adestramento. Não sejam dominadores. Não fiquem oprimindo as pessoas. Não se coloque no lugar de Jesus. Não se coloque no lugar de Jesus. Jesus é o único Senhor da igreja. Jesus é o único Senhor de todos nós. Ele é o cabeça de todos nós. Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. Não sou eu, não é nenhum outro, é Ele e apenas Ele. Não somos dominadores do povo. Nós não somos senhores do povo. Nós somos servos do povo. Sabe qual é o problema? O problema de nós queremos, às vezes, ser dominador, é porque a gente não consegue ser o exemplo do rebanho. E o Pedro vai falar: não hajam como dominadores, antes sejam exemplo para o rebanho. Como a gente não consegue ser exemplo, então a gente vai lá e resolve a coisa no braço mesmo. Porque onde falta testemunho, sobra despotismo. Sabe qual é a nossa grande dificuldade de trabalhar com jovens? É trabalhar com jovens que são filhos de crente. A maior dificuldade da nossa vida é trabalhar com um jovem que é filho de crente. Meu Deus do céu, se você é filho de crente, você sabe o que eu estou te falando. No ponto. Difícil trabalhar com um jovem que é filho de crente. Sabe por quê? Porque ele vive dentro de um ambiente tão opressor, de tantas regras, de tantos limites, de tantos conflitos, que isso eu posso dizer para você sem medo de errar, que a maior parte das pessoas que a gente senta hoje para aconselhar são filhos de pastores que estão decepcionados com Deus. Eu vi uma história um dia de um pastor itinerante. Ele foi pregar numa igreja, ele levou a esposa e o filhinho dele, o filhinho pequenininho. E você sabe que criança é extremamente sincera, né? Se você quiser saber se você está em forma ou não, pede para uma criança te desenhar. Se ela fizer o risquinho, você está em forma.
Se ela fizer o círculo para te representar, você sabe que Smart Fit está aí. O pastor pregou, foi uma bênção, maravilhoso. E aí depois o pastor da igreja veio cumprimentá-lo. Ele estava ali com a família, falou: pastor, Deus abençoe, que palavra maravilhosa e tal. Eu fui cumprimentar o menininho. Aí o menininho falou assim para ele: pastor, a gente pode ficar aqui? A gente pode ficar aqui? Ele falou: mas por que você quer ficar aqui? Ele falou: porque aqui meu pai é muito legal. Aqui meu pai é da hora, aqui meu pai é demais, eu quero ficar aqui. Quando a gente não consegue dar testemunho, nós viramos dominadores, a gente começa a dar ordem. O Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e ele era um jovem, menino. E ele estava tendo problemas lá na igreja. E o Paulo, quando foi escrever, ele não escreveu para a igreja de Éfeso dizendo assim: ô igreja, por favor, respeita o Timóteo porque ele é pastor de vocês. Ele não fez isso não. Ele escreveu para o Timóteo dizendo assim: Timóteo, seja o exemplo de fé que essa igreja precisa. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Meu irmão, aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você diz. E se não houver nenhuma conexão do seu discurso com a sua prática, desculpa, eu não vou conseguir te ouvir, porque as suas ações estão gritando mais alto do que você. E eu prefiro ficar com a frase do São Francisco de Assis. Hoje já citei a Madre Teresa de Calcutá e agora o São Francisco de Assis. Já tá, o negócio está complicado aqui. Frase do São Francisco de Assis: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário for, use palavras. É o seu testemunho que fala, meu irmão. É a sua conduta que fala. Não adianta você falar de humildade se você for arrogante. Não adianta. Não adianta falar de amor se você é frio. Não adianta falar de misericórdia se o seu coração está cheio de mágoa, amargura, se você não consegue perdoar. Não adianta. Então a gente não está aqui para ficar falando não, meu irmão. Porque se o problema fosse falar, a gente podia botar um papagaio aqui e ensinar para ele o que deve falar. Ia ser muito melhor do que a gente, porque o papagaio não ia tentar fazer interpretação de texto não. Ele ia falar só aquilo que ele ouviu. Seria até melhor do que a gente. Porque o negócio não é falar, o negócio é mostrar. Eu quero ver no que você crê. Eu não quero ouvir no que você crê, eu quero ver no que você crê. Eu quero ver no que você acredita de verdade e não ouvir. Aí o versículo 4, para a gente encerrar a reflexão, ele diz o seguinte: quando se manifestar o Supremo Pastor. Então até quando que nós vamos cuidar uns dos outros? Até quando que nós vamos pastorear uns aos outros? Até se manifestar o Supremo Pastor. É o que a gente está esperando. Eu não sei, espero que você esteja esperando isso também. É o que nós estamos esperando. Nós estamos esperando que o Supremo Pastor se manifeste. Nós estamos aguardando ansiosamente a sua vinda. Até lá, você está comissionado como alguém que encontrou Jesus ou que foi encontrado por Jesus. Você está comissionado a cuidar dos seus irmãos. Não por obrigação. Não, porque não é assim que Deus quer. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas com desejo de servir. E nem sendo dominador, mas sendo exemplo. Até quando? Até quando se manifestar o Supremo Pastor?
porque aí nós receberemos uma imperecível coroa de glória. Até lá, o cuidado que você precisa ter é até lá. A dedicação que você precisa ter com os seus irmãos é até lá. Até se manifestar o Supremo Pastor. É a sua responsabilidade. É se preocupar com cada pessoa que você encontra aqui, com cada pessoa que você vê aqui, e entender como é que a sua vida pode servir a vida dela. O convite que eu quero fazer muito para você hoje, para a gente ter aqui um momento de oração, o convite que eu quero muito dividir com você, é para que você não venha aqui com o desejo de receber algo, mas que você venha aqui com a predisposição de entregar tudo. Amém? Não venha com o desejo de receber algo, venha com a disposição de entregar tudo. Porque nós não estamos aqui como necessitados, que dependem, que precisam, meu Deus, tem compaixão, dependemos. Não, a gente está aqui como alguém que já compreendeu o Evangelho. Jesus já se tornou tudo para nós. E se Jesus se tornou tudo para nós, o que é que está nos faltando? O meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. E se Deus já supriu todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, o que é que está te faltando? Agora que você entende que Deus já supriu toda a sua necessidade, você pode gastar todo o seu tempo olhando para o seu irmão. Amém? Missão. Missão. Senão não vai adiantar você pegar um navio e ir lá não sei onde, pegar um avião e ir lá não sei para onde. Se você não consegue torcer o pescoço um pouquinho e olhar para quem senta do seu lado há tanto tempo, se você não consegue virar um pouquinho no banco ali para olhar para trás, o camarada ali atrás de você, pastoreiem uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Vamos ter um minutinho de oração? Por favor, se você puder ficar em pé comigo. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. As pessoas estão olhando para você. E quando elas olharem para você, elas precisam ver que é o Senhor da sua vida. Quantas pessoas você conhece no seu ciclo de amizade que você pode dizer, essa pessoa se parece com Jesus? Quantas pessoas do seu ciclo de amizade que você pode dizer, esse cara se parece com Jesus? Pior do que isso, quantas pessoas do seu ciclo de amizade podem dizer de você, ele se parece com Jesus? É o nosso testemunho no final. No final, não é o que você diz, é o que você faz. Amém? Nesse momento de oração que nós vamos ter, eu queria muito que você pensasse sobre isso e orasse sobre isso. Eu sei que talvez você tenha 1000 necessidades. Eu garanto para você que a maior necessidade que você tem é de convicção de que Jesus é tudo em todos. Clame por esta necessidade. Eu queria convidar você por um momento para você pensar apenas nisso. Senhor, como que a minha vida pode ser útil para o teu reino? Como que eu posso servir ao Senhor servindo a minha comunidade? Como que eu posso servir ao Senhor servindo aos meus irmãos? Como que eu posso servir ao Senhor servindo o próximo? Como que eu posso fazer isso? Então vamos orar. Senhor Jesus,
Obrigado por sua palavra, obrigado por compartilhar conosco a sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz, e eu tenho certeza que ela está nesse momento penetrando os corações. Eu tenho certeza que o Senhor nesse momento está ministrando os nossos corações, e nós somos gratos a Ti por isso. E eu quero muito, Senhor, aqui com os meus irmãos, eu quero muito aqui em comunidade, em família, em irmãos, pedir a Ti em nome de Jesus por misericórdia, que o Senhor crave essa reflexão nos nossos corações, essa palavra no nosso coração, para a gente de fato sair daqui preocupados uns com os outros, sairmos daqui para cuidarmos uns dos outros, que o Senhor fomente ainda mais os pequenos grupos aqui, que nós estamos nos reunindo, que sejam lugares de cuidado, que sejam lugares de abraços, que sejam lugares de cura, onde um cuida do outro, onde um para ouvir ao outro, para orar pelo outro, para interceder pelo outro. Que a sua graça, Senhor, nos alcance de tal forma que o Senhor nos ensine a viver plenamente a sua vontade, consciente de que o Senhor já preencheu toda a nossa vida. Nós não estamos aqui esperando que o Senhor faça alguma coisa, Tu já é o nosso Senhor, Deus meu, Senhor meu. Nós não estamos mais arrastados por ninguém, não. Nós estamos aqui porque queremos estar. Nós estamos aqui de todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Então trabalha, Senhor, em nós por misericórdia. Transforma-nos para a glória do Teu nome. Transforma-nos para a glória do Teu nome. Não para a gente fazer por obrigação, não para a gente fazer por ganância, não para nós agirmos como dominadores, mas para fazermos de livre vontade, para fazermos de todo o coração, como alguém que ama servir e como alguém que está disposto a ser testemunha viva de que o Senhor transforma e salva, de que o Senhor cura e liberta. Que o nosso testemunho seja exemplo para a nossa comunidade, que o nosso testemunho fale mais alto do que a nossa voz e atinja essa região, atinja as famílias que estão ao redor dessa igreja. Que o nosso testemunho convença as pessoas do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Glória a Deus. Se Tu olhares, Senhor,